E aí, mano, suave? Meu nome é Apolo e no vídeo de hoje eu quero falar um pouco sobre Maria e o seu olhar de servidão. O que eu quero dizer com olhar? Que pode ser um pouco confuso aí o título que eu coloquei e como eu introduzi esse vídeo, mas eu vou te explicar. Existe uma questão que eu conheci na internet, essa discussão, mas tem estudos muito grandes sobre isso, que é sobre como o olhar do outro nos afeta. Como o olhar do nosso próximo, o olhar das pessoas ao nosso redor, afeta a maneira que nós agimos, a maneira que pensamos e a maneira que a gente entende nós mesmos. Existe uma visão dentro dessa discussão sobre o olhar do outro que fala sobre como nós temos um eu específico para cada pessoa que a gente conhece. Para cada pessoa que a gente convive, a gente demonstra uma versão nossa que se encaixa mais naquele convívio, se encaixa mais naquela situação. E não é como se fosse uma falsidade, não é como se fosse uma pessoa duas caras, mas que cada versão que a gente mostra de nós mesmos faz parte de nós. Mas a gente escolhe mostrar uma parte específica para cada pessoa, porque é mais útil, é mais agradável, tá ligado? E existe essa visão dentro dessa questão do olhar do próximo. É claro que esse vídeo não é para discutir essa questão em si, não é para refletir em cima dessa questão, mas eu queria colocar essa questão em pauta para puxar o seguinte questionamento. Se cada pessoa que a gente conhece olha a gente com um parâmetro específico, com que parâmetro... Aí, gato. Com que parâmetro, com que filtro a gente deveria olhar a nós mesmos? Porque se a gente tem uma versão diferente para cada pessoa que a gente convive, se a gente tem uma versão mais estudiosa por nossos professores, uma versão mais responsável por nossos pais, uma versão mais brincalhona para os nossos amigos, qual a versão que nós vemos quando nós olhamos para nós mesmos, quando nós buscamos entender a nós mesmos? Para Maria, essa resposta era muito simples. Maria, quando olhava para si mesma, só via uma visão, que ela deixa bem clara aqui no capítulo 1 de Lucas, versículo 38. E Maria disse: Eis a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Maria sabia que, acima de qualquer olhar social que recaísse por cima dela, no fundo, as ações dela tinham que ser movidas na certeza de que ela era serva do Altíssimo e filha de Deus. E eu acredito verdadeiramente que algo que está extremamente relacionado com o gracioso sim de Maria é o fato como ela se enxergava a si mesma. Como ela, acima de qualquer visão, acima de qualquer olhar que a sociedade colocasse por cima dela, ela se via como serva de Deus, acima de todas as coisas. No final, como objetivo único, ela era serva do Senhor. E esse olhar de serva, ele é intensamente cheio do amor pela vontade de Deus. Como a gente pode ver aqui que o momento mais feliz de Maria, o momento que é chamado o Cântico de Maria, né? O momento que é chamado o Cântico de Maria, acontece logo depois que Isabel fala: Bem-aventurada aquela que acreditou, porque vai acontecer o que o Senhor lhe prometeu. Maria não disse que seria chamada bem-aventurada por todas as gerações quando um anjo desceu e disse: Ave cheia de graça. Ela disse que seria dita bem-aventurada por todas as gerações quando ela ouviu que a vontade de Deus seria cumprida. A promessa do anjo da vontade de Deus ser cumprida no ventre de Maria iria acontecer. E foi isso. E foi nesse momento que ela teve o maior momento de alegria dela na Bíblia, tá ligado? E até mesmo nesse momento, ela não deixou de deixar claro a visão que ela tinha sobre ela mesma. Minha alma proclama a grandeza do Senhor. Meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque olhou para a humilhação de sua serva. A gente, enquanto membros dessa sociedade, a gente está sempre tentando se encaixar em um grupo, se ver de uma maneira diferente, muito influenciado por essa questão da gente ter vários eus para mostrar para aquelas pessoas. Mas só existe uma única maneira de enxergar nós mesmos, que é como criaturas criadas por Deus e que devemos voltar para Ele, ter Ele como nosso objetivo final. Se Maria não tivesse essa certeza de que ela era serva de Deus, como ela diria esse sim pro anjo, cara? Se ela tivesse focada nos eus dela que a sociedade coloca por cima, nas visões que a sociedade tem sobre a mulher, nas visões que ela teria sobre uma mulher virgem concebendo, como ela diria esse sim, cara? Até se ela tivesse uma visão de querer ser religiosa, de querer ser muito uma pessoa que segue as leis, ela diria um sim sem honestidade, ela diria um sim sem o amor que o sim dela teve, cara. Mas por ela ter esse olhar sobre si mesma de serva, de filha de Deus, de que no final, acima de qualquer coisa, ela era filha do Altíssimo,
ela não tinha outra opção além de dizer aquele sim. Agora, eu não estou dizendo que a gente não tem que viver a vida ordinária, a vida leiga. Na verdade, a igreja bota como obrigação da gente viver a vida ordinária, a vida leiga, com santidade e humildade, tá ligado? Nós, como parte da igreja, temos o papel de estar no meio do mundo. Mas, então, como que a gente não é afetado por essas visões do mundo, né? Essas visões de querer ter mais dinheiro, essas visões de, querer focar numa melhor carreira, melhores notas, essas coisas que são do mundo. E eu não digo que o problema é ter esses objetivos, tá ligado? Mas de se enxergar unicamente como para esses objetivos, tá ligado? Nos mover, nos agir em prol somente desses objetivos, como se eles fossem a coisa mais importante da vida. Esquecendo que no fim, se vivemos para o Senhor. E se morremos para o Senhor. E é exatamente nisso que eu quero chegar. Que a gente deve sim viver a vida ordinária, deve sim buscar a santidade na vida ordinária. Mas a gente tem que ter sempre essa visão que Maria tinha sobre ela mesma. Nós temos que ter sobre nós. Que nós somos servos e filhos de Deus. Que nós devemos fazer as coisas não para os homens, mas para o Senhor. Porque é Ele quem vai dar a recompensa. Que tudo que a gente faça seja para o Senhor. Que se vivemos para o Senhor. Se morremos para o Senhor. Isso é o básico do que o apóstolo Paulo deixou ali pra gente nas cartas, mano. E ainda assim a gente consegue se confundir, a gente consegue vacilar, cara. Muitas vezes a gente acaba se esforçando, se movendo, vivendo unicamente por um objetivo que é do mundo. A gente tá focado ali em outras coisas, tá ligado? A gente continua fazendo nossas práticas religiosas, a gente continua indo na missa, comungando, mas a gente não tá tratando aquilo como objetivo principal da nossa santidade, mano. Aliás, a gente não tá tratando nossa santidade como objetivo principal. A gente tratando a nossa religião como uma coisa à parte. Aqui, pá, eu sou católico. Beleza, tá aqui. Minha parte católica tá aqui no canto. Isso aqui deveria ser o principal, tá ligado? Deveria ser o eu todo como católico que busca o Senhor, tá ligado? E as coisas do mundo, as coisas de querer ter um carro melhor, uma casa mais bonita, passar no concurso, passar numa prova, deveria ser o que tá sobrando, tá ligado? As beiradas. E o nosso interior ser plenamente focado em seguir a Cristo e viver para Cristo. A gente chora, a gente se frustra, a gente se move para objetivos do mundo e a gente se esquece que se a gente for santo, a gente conseguir chegar na santidade, a gente ganhou a corrida, mano. A gente combateu o bom combate, tá ligado? A gente venceu na vida se a gente conseguir, mano. E chegar no dia do Senhor e Ele chamar a gente pra perto, mano. E não vai ter derrota maior desgraça, se no dia do Senhor Ele chegar e falar: não te conheço. A gente deve, obviamente, viver a vida leiga. Temos obrigação de buscar santidade e humildade na nossa vida leiga. A gente deve sim ter metas, objetivos, sonhos. A gente deve sim rir, descansar, sorrir, tá ligado? Mas a gente tem que fazer tudo isso amando a Deus acima de todas as coisas. Fazendo tudo que a gente faz, estudando, trabalhando, buscando mais, como se fosse para o Senhor, mano. Tá ligado? Porque se a gente coloca como nosso objetivo central de vida uma coisa tão fútil como as coisas do mundo, mano, o quão fácil é destruir a nós mesmos, mano. Se meu objetivo de vida é material, é tão fácil tirar as coisas materiais da gente. E é exatamente por isso que Deus nos criou e nos colocou a sede pelo eterno no nosso coração. Porque tendo Cristo como seu objetivo, tendo Cristo como seu único foco, você não tem com o que se preocupar. Porque Ele venceu a morte. Ele foi crucificado e ressuscitou para nos salvar, tá ligado? Então, ter Cristo como seu objetivo é a única maneira lógica de se viver. Se enxergar como servo de Deus, entender que nós fomos criados para Ele, para voltar para Ele, é a única maneira correta de se viver, mano. E se a gente busca a resposta na gente e no mundo, a gente só vai achar dois sofrimentos, mano. Mas quem tira os olhos de si, tira os olhos do mundo e coloca em Cristo, e coloca em Deus, só vai achar as maiores alegrias, mano. Até mesmo no sofrimento. Então que a gente busque, mano, fazer tudo olhando para o Senhor e se entendendo como filho de Deus e servo. Acima de qualquer classe e grupo social que a gente se encontre, a gente se enxergue como filhos de Deus e servos do Altíssimo, buscando sempre a santidade e a humildade, ao ponto de, mesmo nas piores dores, a gente não tirar os olhos da cruz, porque a gente tem fé no Cristo ressurreto que venceu a morte. Eu espero que eu tenha conseguido passar o que eu quero passar. Eu
apanhei pra gravar esse vídeo, regravei muitas vezes, porque eu não conseguia. E o avião passando agora, o gato andando aqui, o gato quebrando casa. Eu apanhei pra fazer esse vídeo, mas eu espero que eu tenha conseguido passar o que eu quis passar. Eu me inspirei muito em um vídeo do PKB. Eu acho que se você for da minha idade e for católico, você conhece o PKB, mas eu recomendo muito que você pesquise aí o canal PKB, é um canal católico muito bom. E um menino, me inspirei muito nos vídeos do PKB e numa homilia do Padre Paulo Ricardo, mano, que misturava um pouco dessas duas coisas. E um texto que eu tinha escrito ali enquanto eu tava, escrevi um texto sobre essa questão do olhar de Maria. E então foi um pouco difícil ligar essas três coisas, tá ligado, na minha cabeça e botar no vídeo. Mas eu espero que eu tenha me feito entender. E é isso, mano. Paz do Senhor esteja convosco. Salve, rainha, mãe de misericórdia, vida, doçura e esperança, nossa salve. Beijão pra você. O cara tava tão feliz que conseguiu gravar o vídeo que esqueceu de pedir aquele basicão do YouTube, né, mano? Dá like, se inscreve, deixa um comentáriozinho aí, e segue no Instagram, mano. Tá aí na descrição e no comentário fixado. Agora sim, beijão pra você.